Dezembro de 2018. Esse foi o mês em que o mundo literalmente parou para assistir a algo que ninguém, e eu digo ninguém, esperava que fosse tão impactante assim. Vou ser honesto com vocês, eu não estava com muita expectativa quando fui assistir Bird Box pela primeira vez. Pensa bem, mais um original da Netflix, mais uma tentativa da plataforma de fazer um sucesso estrondoso no final do ano. A gente já tinha visto isso antes, né? Mas cara, quando aquelas primeiras imagens aparecerão na tela, Sandra Bullock, cabelo bagunçado, olhos duros como pedra, gritando ordens para duas crianças pequenas com vendas, nos olhos dentro de um barco no meio de um rio escuro, algo mudo. Algo clico de um jeito que é difícil de explicar. E eu sei que isso soa clichê demais, mas fica aqui comigo por um segundo porque eu vou te explicar exatamente por que esse filme específico merece esse título. A premissa é simples na superfície. Entidades misteriosas e invisíveis aparecem no mundo, e qualquer pessoa que olha para elas morre, seja enlouquecendo e se matando, seja virando uma espécie de agente do caos e forçando os outros a olhar também. É solução, não olhar, usar vendas, viver no escuro. E é nessa premissa, ao mesmo tempo tão simples e tão aterrorizante que o filme constrói uma das jornadas de sobrevivência mais densas que você vai encontrar no streaming. Mas antes de a gente ir de cabeça no coração do filme, deixa eu contar como Bird Box chegou até a Netflix, porque essa história tem camadas que a maioria das pessoas não conhece. O livro que começou tudo começa com Josh Malerman. Esse cara e músico fazia parte de uma banda de rock chamada The High Strung e escritor. Em 2012, durante um período de criatividade intensa, ele escreveu o romance Bird Box numa velocidade absurda, como se a história tivesse urgência para ser. O livro ficou no gaveta por 2 anos, até ser publicado em 2014 pela editora Ico. E quando saiu, os leitores imediatamente perceberam que tinha algo especial nas maiores. A premissa, toda a nossa vida, a gente é treinado a enfrentar os medos olhando para eles de frente, certo? Encarecer os demônios, olhar na cara do monstro. Bird Box vira isso de cabeça para baixo. O monstro não pode ser encarado. Tentar encarar a morte. Essa subversão de um clichê tão enraizado na psicologia humana é o que fez o livro ressurgir. E foi o que fez. A Netflix percebe que tinha material cinematográfico explosivo nas mãos. A Netflix aposta tudo. A plataforma adquiriu os direitos do romance e tomou 2 decisões que, em retrospecto, foram geniais. A primeira foi a diretora, Susanne Bier. Se você não conhece esse nome, precisa conhecer imediatamente. Dinamarquesa. Ela ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010 por Um Mundo Melhor Manhattan e o Emmy por A Espia que Sabia de Mês, The Night Manager. A carreira dela é construída em cima de dramas humanos intensos, emocionalmente devastadores, com personagens que parecem reais demais, o tipo de pessoa que chora de um jeito que você reconhece, que mente de um jeito que você entende, que sofre de um jeito que te machuca junto. Daí a Netflix não queria um diretor de terror. Queria alguém que fizesse drama humano de altíssimo nível, que transformasse Bird Box num estudo de personagens tanto quanto num thriller. E Bier era essa pessoa. A segunda decisão foi o roteirista, Eric Heiserer. Esse nome também me importa muito. Heiserer foi o cara que adaptou o roteiro de A Chegada, Arrival, 2016. Aquele filme de ficção científica, cerebral e emocionante com Amy Adams, que recebeu indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Alguém especializado em transformar conceitos de horror e ficção científica abstratos em histórias profundamente humanas e emocionais da Dachu, junto a Susanne Bier com Eric Heiserer num projeto de terror da Netflix. Que resultado você espera? Exatamente o que aconteceu. O elenco impossível agora prepara porque o elenco desse filme é uma coisa de outra galáxia. Para um original de streaming de 2018, tu é Sandra Bullock como protagonista Mallory Hayes. Sandra Bullock. E mesma Sandra Bullock de Gravidade, Gravide. Sonho possível. The Blind Side, pelo qual ganhou o Oscar. E proposta, The Proposal. Uma das atrizes mais reconhecidas e queridas de Hollywood topou ser a cara de um thriller de terror.
Do Netflix numa época em que isso anda era visto por parte da indústria como coisa menor. John Malkovich, lenda viva do cinema americano, décadas de personagens icônicos. Sarah Paulson, reina absoluta das produções de suspense e terror da televisão americana, conhecida do público de todo mundo por American Horror Story. Jackie Weaver, indicada ao Oscar 2 vezes. Rosa Salazar, que em breve estaria em Alita, Anjo de Combate. Lil Rel Howery, que tinha acabado de aparecer em Cora, Get Out de Jordan Peele. Tom Hollander, veterano do cinema britânico. B.D. Wong, conhecido do público de ficção científica por Jurassic World. E Colson Baker, Sim, o Machine Gun Kelly, o rapper num papel de ator que surpreendeu muita gente. Para filme de streaming de terror, esse elenco era absurdo. Era uma declaração. E Netflix estava dizendo, isso não é conteúdo descartável, isso é cinema de verdade, com atores de verdade, para ser levado a sério daria. E chegada ao filme teve sua estreia mundial no AFI Fest em novembro de 2018, seguido de lançamento limitado em cinemas no dia 14 de dezembro. E então, no dia 21 de dezembro de 2018, Bird Box, chegou na Netflix, disponível para qualquer assinante, no mundo inteiro, de uma vez só, e veio o que ninguém me esperava. Nos primeiros 7 dias, 45.000 de contas assistiram ao filme, 45.000. E Netflix anunciou isso como recorde histórico da plataforma. Em 2 dias, esse número escalou para 80.000 de contas, o equivalente a quase metade de toda a base de assinantes da plataforma naquele momento, de 80.000. Isso não é sucesso. Isso é fenômeno. E veio o Bird Box Challenge. As redes sociais explodirão com pessoas filmando a si mesmas, fazendo atividades cotidianas de olhos vendados, dirigindo, escoando, andando por shoppings, subindo escadas. Isso aconteceu de verdade. Bird Box tinha saído da tela e invadido a realidade só porque isso tudo aconteceu. Tem uma resposta fácil e uma resposta mais profunda. E resposta fácil, o filme é tenso, bem feito, tem uma premissa viciante e elenco de alto nível. Isso sozinho já explica parte do sucesso, mas a resposta mais profunda tem a ver com timing. Dezembro de 2018 era momento de ansiedade coletiva intensa no mundo ocidental. Tensões políticas em alta, incerteza sobre o futuro, sensação de que forças invisíveis e incompreensíveis estavam moldando o mundo de formas que as pessoas não conseguiam entender nem controlar. E Bird Box chegou como uma metáfora, que conscientemente ou não, captura exatamente esse espírito. O maior perigo não é aquele que você deveria enfrentar, é aquele que você não pode morrer. É aquele que se você tentar compreender, te destrói. Tem gente que interpretou as entidades como representas, guias de depressão, de ansiedade, de caos político, de morte inevitável. E o que é genial é isso é uma escolha deliberada tanto do livro quanto do filme. É que nunca é explicado o que são essas entidades. Nunca são mostradas. Nunca são definidas. Mostrar o monstro quase sempre diminui o monstro. Os filmes de terror mais eficazes são aqueles em que a ameaça vive na sua cabeça, moldada pelos seus próprios medos. Bird Box entendeu isso num nível que poucos thrillers mainstream usam e então tem Sandra Bullock. Aquela performance. Aquela Mallory Hayes, fria, dura, aparentemente sem afeto, ordenando crianças pequenas com uma severidade que beira o cruel. Você a detesta nos primeiros minutos. E ao mesmo tempo não consegue tirar os olhos dela. Porque você precisa entender, como alguém chega nesse ponto, o que aconteceu para transformar uma pessoa assim. Essas perguntas são o coração de Bird Box. E a gente vai responder cada uma delas ao longo desse roteiro. Então prepara. Porque nas próximas partes a gente vai mergulhar fundo em tudo. A história, os personagens, a direção de Suzanne Bier, os bastidores de produção, a trilha sonora incrível de Trent, Reznor e Atticus Ross, os recordes, as polêmicas, o legado. Tudo do Bird Box e Sega tem muito mais a oferecer do que aquele viral de 2018 fez parecer. E se você já assistiu, vai querer assistir com outros olhos. Depois daqui, sabe quando você sente que filme vai ser diferente logo nos primeiros minutos? Essa sensação de espera, aqui tem algo que eu ainda não vi. Bird Box. E Sega dá exatamente isso antes mesmo de a história começar de verdade, do que o filme abre como uma cena, no presente.
uma linha do tempo que vai ser revelada. E aos poucos ao longo de toda a narrativa. Mallory Hayes, interpretada por Sandra Bullock, fala com dois filhos pequenos, numa voz que mistura urgência e frisa de jeito desconcertante. E ela se ajoelha na frente das crianças, olha nos olhos delas com uma seriedade, que não é comum ver de adulto para uma criança pequena, e diz algo que parece brutal para quem não sabe o contexto. Se vou que tirar a venda dos olhos, vou que morrer de quanto beijo pronto. Em menos de 3 minutos, o filme já estabeleceu tudo o que vou que precisa. Saber o tome e premissa. Não tem abertura gradual, não tem longos créditos com música melancólica para criar clima. Direto ao ponto, direto ao terror, esse é o estilo de Susanne Bier. Sem rodeos. E estrutura não. Linear uma escolha corajosa antes de contar a história, preciso falar sobre como Bird Box se conta, porque essa escolha narrativa é fundamental para entender por que o filme funciona. O roteiro de Eric Heiser usa uma estrutura não linear com duas linhas do tempo paralelas. A linha do presente mostra Mallory e as duas crianças em 22-3, navegando de olhos vendados por rio perigoso em busca de uma comunidade segura. A linha do passado mostra os eventos de 2018, como tudo começou, como Mallory sobreviveu, como ela encontrou, como ela perdoou. Essas duas linhas se entrelacam durante todo o filme. A sacada é genial. Você começa sabendo quase nada, mas as perguntas aparecem imediatamente. ¿Por que as crianças não têm nomes? Onde está o Tom? Como Mallory chegou nesse estado? O que aconteceu com as outras pessoas da casa? Cada cena do passado responde uma pergunta e cria duas novas? É a estrutura clássica do mistério bem executado. Essa escolha também me serve emocional. Ao vermos Mallory tão dura, tão fria como as crianças no presente, a questão não é que pessoa horrível, é o que aconteceu para ela se tornar assim. E quando a gente acompanha o passado e vai entendendo as respostas, a transformação da personagem vai se tornando ao mesmo tempo mais compreensível e mais devastadora. O mundo antes 5 anos antes dos eventos do presente. Mallory leva uma vida aparentemente normal em Sacramento, Califórnia. Ela está grávida, mas não de uma forma feliz e planejada. É uma gravidez repleta de ambiguidade. Ela é artista, pintora, tem uma relação distante com a ideia de maternidade. Sua irmã Jessica, interpretada por Sarah Paulson, visita ela exatamente nesse dia crucial. Jessica está preocupada, tentando manter o contato, tentando estar presente na vida da irmã, de uma forma que Mallory não parece querer. Já desde o início, a gente percebe, Mallory tem dificuldade com vínculos, com apego, com a vulnerabilidade que vem de amar alguém. E é crucial entender isso porque é exatamente esse traço de personalidade que vai definir toda a jornada dela. O filme não desperdiça nem segundo de desenvolvimento de personagem. Enquanto Mallory e Jessica se para a consulta pré-natal, as notícias começam a dar sinais de algo errado no mundo. Suicídios em massa inexplicáveis na Europa e na Ásia. E, então, no estacionamento do hospital, a primeira entidade se manifesta e a gente vê os efeitos sem ver a coisa. Uma mulher começa a bater a cabeça com força crescente contra o vidro de uma janela, como se algo dentro dela tivesse tomado o controle. Devagar, depois mais rápido, até o vidro rachar. Essa queima é a apresentação mais eficiente possível do que essa massa. Se monstro visível, sua consequência. Puro horror. O caos começa, o que segue é uma sequência de caos absolutamente visceral. O hospital vira lugar de pânico. Pessoas enlouquecem ao redor de Mallory e Jessica. Carros batem, corpos queimam. E no meio disso tudo, acontece algo que define o restante do filme completamente. Jessica vê uma das entidades. E em vez de enlouquecer e se machucar aleatoriamente, ela faz uma escolha, deliberada, consciente, assustadora. Ela direciona o carro para fora da estrada. E depois, na rua, ela escolhe caminhar na frente de caminhão em alta velocidade. Sarah Paulson tem talvez 5 minutos de tela aqui, mas ela faz algo extraordinário com esse personagem. Nos segundos, antes de Jessica morrer, tem instante, brevíssimo, onde você não sabe se é ela ou a entidade que está no controle. Essa ambiguidade é o que torna
A cena tal, perturbadora. Não é só sobre perder a irmã. É sobre não poder ter certeza se a irmã sofreu ou se a entidade simplesmente usou o corpo dela. Mallory sobrevive por não ter errado, puro instinto de autopreservação. Ela fecha os olhos, esconde o rosto. E quando finalmente olha de novo, Jessica se foi. O abrigo como mundo se desintegrando ao redor dela. Mallory é resgatada por homem chamado Tom Prevante Rhodes, que eleva para uma casa onde outros sobreviventes já se abrigarão. Essa casa se torna o epicentro de quase toda a narrativa do passado. O grupo inicial é cuidadosamente escolhido para representar diferentes arquetipos de como as pessoas regeman o colapso. Douglas, John Malkovich é o cético, o pragmático, o homem que valoriza a sobrevivência acima de qualquer coisa e não tem paciência para sentimentalismo. Ele vai ser o conflito interno do grupo durante toda a narrativa do Tom é oposto, empático, calmo, determinado a manter a humanidade do grupo mesmo em circunstâncias desumanas. Charlie, Lily Rel Howery, é o personagem que traz contexto mitológico e religioso para a ameaça. Ele trabalhou num supermercado com esse sobre religiões e folclore do mundo todo, e começa a juntar os pontos. Em culturas diferentes, em épocas diferentes, existem registros de entidades que levam pessoas à loucura ou à morte pelo simples contato visual. Acá a manada mitologia persa, surga da demonologia europeia, Hulijin da mitologia chinesa, Huka do folclore irlandês. Entidades que nunca são descritas com clareza, que existem nas bordas do que os humanos conseguem compreender. Doto essa cena compreender. Essa cena importantíssima porque é o único momento em que o filme oferece algum tipo de explicação. Para as entidades é mesmo assim, não explica nada de verdade. Diz apenas que o inexplicável tem precedentes. Que a humanidade já encontrou isso antes, de formas diferentes, e nunca conseguiu vencer. Greg B.D. Wong é o engenheiro prático, aquele que propõe soluções tecnológicas. E se a gente cobrisse as janelas mas usasse câmeras de segurança para ver o exterior. Felix, Machine Gun Kelly e Lucy, Rosa Salazar, são o par mais jovem, mais impulsivo, mais propenso a tomar riscos desnecessários. Cada desses personagens representa uma faceta de como humanos se comportam sob pressão extrema, e é exatamente esse microcosmo de humanidade que Bird Box usa para contar sua história maior. A janela coberta e os pássaros, uma das imagens mais icônicas do filme é a casa, janelas cobertas com papel escuro e fita adesiva, cortinas grossas bloqueando qualquer visão do exterior, grupo de pessoas se movendo dentro de espaço onde luz natural foi deliberadamente eliminada. E claustrofóbico visualmente, uma escolha clara de Suzanne Bier para fazer com que o espectador também sinta o aperto do confinamento de então temos pássaros. Mallory pega 3 pássaros durante uma expedição ao supermercado. São o sistema de alarme primitivo mais confiável disponível num mundo onde olhar pro exterior pode ser a sua morte dotiesa? Essa escolha os pássaros numa caixinha, dá ao filme seu título e sua metáfora central. Bird Box. E caixa de pássaros, vida contida, protegida, mas também presa. Incapaz de voar livremente. Exatamente o que acontece com os sobreviventes humanos da IBR usa os pássaros de jeito lindíssimo ao longo do filme. Quando eles ficam calmos, você respira. Quando eles ficam agitados, você prende a respiração junto, como os personagens. É sistema de suspense elegante, inteligente e emocionalmente ressonante. O rio e voltando ao presente, aquela cena de abertura que estabeleceu tudo. Mallory e as 2 crianças estavam nesse rio, cegos, dependentes dos pássaros na caixinha, dependentes dos sons do ambiente para navegar, dependentes uns dos outros de formas que Mallory passou 5 anos tentando não depender de ninguém, e esperança é o perigo máximo do presente. Alguém transmitiu pelo rádio que existe uma comunidade segura, uma escola adaptada para cegos, pessoas que nunca precisaram de visão e portanto sobreviviram melhor do que qualquer E esse novo mundo. Mas chegar lá requer navegar 2 dias pelo rio e cegas com crianças pequenas sem saber o que existe nas margens da ie. E é estrutura perfeita de thriller de sobrevivência, destino conhecido, caminho desconhecido e repleto de ameaças.
protagonista que carrega trauma emocional tão pesado quanto os perigos físicos ao redor. Nos próximos capítulos, a gente entra fundo na história. Cada cena, cada reviravolta, cada momento que fez o coração dos espectadores acelerar. Agora a gente mergulha. Mas se você já assistiu, prepara porque a gente vai revisitar cada momento importante como uma lupa. O experimento de Greg depois de estabelecer o grupo na casa e cobrir todas as janelas, a primeira a crescer e ler do roteiro vem de uma pergunta aparentemente lógica, e se a gente não precisa se ficar completamente cego. E se fosse possível ver as entidades através de algum tipo de filtro e tela, Greg e o engenheiro. Ele instala câmeras de segurança externas e externas e conecta os monitores internamente. Em teoria, se você não está olhando diretamente, se há intermediário tecnológico entre você e a entidade, talvez seja seguro. A cena que segue é dos momentos mais eficazes de horror do filme inteiro. E é eficaz exatamente porque Beer não mostra nada. A câmera fica no rosto de Greg enquanto ele observa o monitor. Você vê e expressa o dele mudar, lentamente. Algo no olhar, algo que não estava lá antes começa a aparecer. Uma calma estranha, uma fixação. Greg mata a si mesmo pouco depois durante. O experimento falhou. A mediação tecnológica não protege. As entidades afetam a mente pelo ato de percepção, qualquer percepção. Ver a representação da entidade é tão letal quanto ver a entidade diretamente. Essa revelação é devastadora porque fecha mais uma porta de escape. Menos o país, mais desespero, e a engrenagem do horror bem agitada, funcionando perfeitamente. E tem outra camada aqui. A morte de Greg não é só a morte de uma pessoa, é a morte de uma solução. É a confirmação de que não tem hack tecnológico, não tem gambiarra engenhosa que burle essa ameaça. Você precisa escolher não ver. Em um mundo construído em cima da visão como sentido primário de navegação e compreensão, isso exige da humanidade algo que vai completamente contra. A não tem gambiarra. Experical ao supermercado metade do grupo precisa ir buscar suprimentos. A sequência seguinte é exercício magistral em construção de tensão através de limitação AOS. Eles cobrem as janelas do carro com tinta. Confiam completamente no GPS para navegação. Nenhum deles pode olhar para fora. O carro avança numa velocidade cautelosa por ruas que eles não conseguem ver, entre carros abandonados e corpos que eles só percebem pelos sons, o baque surdo de espelho atingido, o farfalhar de algo que o vento move todas as janelas. Quando chegam ao supermercado, a tensão sobe mais ainda. Eles precisam se mover num espaço desconhecido, vendados em silêncio para não atrair atenção. É aqui que Mallory pega os pássaros 3 aves numa caixinha de plástico, o sistema de alarme mais low-tech possível. É aqui que a natureza das entidades começa a ser expandida. Do why porque tem algo que ainda não foi explicado até aqui, nem todas as pessoas que vemos entidades morrem. Algumas enlouquecem de uma forma diferente. Em vez de se matar, elas se tornam agentes, guardias involuntárias da visão. Elas querem que os outros vejam. Elas removem vendas. Elas abrem janelas. Elas forçam os olhos de outros contra a vontade. Charlie chama essas pessoas de convertidos. E o coworker de Charlie no supermercado é exatamente desses convertidos e ele tenta forçar o grupo e olhar. O que acontece na sequência do supermercado cria momento de sacrifício mais visceral do primeiro ato do filme. Charlie, o personagem mais gentil, mais informado sobre a natureza da ameaça, o mais improvável herói de ação, coloca o corpo dele entre o grupo e o worker dele. Ele sabe que vai morrer. Ele faz isso de qualquer forma. Isso é Bird Box fazendo o que os melhores filmes de terror sabem fazer, criando personagens que você se importa o suficiente para sentir a perda deles de verdade. Olympia chega de volta a casa, uma nova grávida aparece na porta. Olympia, interpretada por Daniel McDonald. O grupo está dividido sobre Diggs al entrar. Douglas, pragmático como sempre, ve qualquer estranho como risco. Tom defende a ideia de que mante. A humanidade viva é a única forma de sobrevivencia que vale alguma coisa. Doti Olympia entra. Tom Hollander, ator que tem talento especial para jogar com ambiguidade moral, interpreta Gary de jeito que faz você ficar genuinamente inseguro sobre ele durante todo o tempo que está na tela antes que as cartas sejam reveladas. Ele parece abalado,
conta uma história de ter escapado de um grupo de convertidos. Tem detalhes convincentes. Olimpia, que ainda acredita na bondade das pessoas, convence o grupo a deixá-lo entrar, contra a objeção furiosa de Douglas. Daré é aqui que Douglas e o filme fazem, ponto que é incômodo mais verdadeiro, num apocalipse. O instinto de sobrevivência frio de Douglas está mais certo do que o humanismo de Tom. Não porque o humanismo seja errado em tese, mas porque Gary vai ser o maior perigo que o grupo já enfrentou, de dentro da própria casa. E noite em que tudo desmorona, Olimpia entra em trabalho de parto. Mallory também. As duas gravidas simultaneamente, num timing que o roteiro usa com eficiência dramática brutal. E Gary revela o que é. Ele está entre os convertidos. Não da forma violenta e imediata. Ele viu as entidades e não se matou, o que significa que ele pertence ao grupo, mais raro e mais perigoso, aqueles que são afetados de uma forma diferente, que enlouquecem mas mantêm funcionalidade, que desenvolvem uma espécie de missão religiosa de compartilhar o que virão com todos os outros. Páginas e páginas de esboços frenéticos das entidades, feios, torturados, cheios de uma obsesso que é perturbadora de olhar. El Enoch, Tom inconsciente, abre a porta de garagem onde Douglas estava trancado, expondo as entidades, sobe as escadas e descobre todas as janelas. O que segue é uma sequência de mortes em cascata que é de longe, a parte mais devastadora do filme. Olimpia, no caos, não consegue manter os olhos fechados. Ela vê, é assim como Jessica no início do filme. Ela não enlouquece de jeito indiscriminado. Ela faz uma escolha. Jackie Weaver em 2 segundos faz seu personagem de terror a uma espécie de paz bizarra enquanto o personagem age contra a própria vontade. Douglas tenta atirar em Gary com uma espingarda nos olhos, ferindo-o, mas Gary mata Douglas com a tesoura. John Malkovich, que tinha sido o antagonista interno do grupo durante todo o primeiro ato, morre de forma quase acidental, sem grandiosidade, num corredor escuro. É brutal exatamente por ser tal sem cerimônia. Tom recupera a consciência e enfrenta Gary. Tom grita que está tudo bem. É assim, de um grupo de 8 pessoas, sobram 3, Mallory, Tom e 2 bebês sem nome. Os bebês sem nome essa escolha, não nomear as crianças, chamá-las simplesmente de menino e menina. E menina é uma das mais deliberadas e poderosas do filme. Mallory não dá nomes às crianças, não porque não se importe, mas porque nome é criar vínculo. Vínculo é vulnerabilidade. Vulnerabilidade num mundo como esse é luxo que pode matar. O pior, te paralisar quando o que mais precisa de freza para agir. Isso ecoa a Mallory da cena de abertura, aquela mulher que parece brutal como as crianças. Agora o que entende de onde vem essa dureza. É uma armadura, é protesa, é o único jeito que ela encontrou de sobreviver sem enlouquecer de dor por tudo que perde forte que ela. Encontro de sobreviver sem enlouquecer de dor por tudo que perde em ella. Tom não concorda com isso. Tom quer dar nomes. Tom quer criar uma família de verdade. É essa tensão entre os dois. O viso de mundo de Mallory versus o viso de mundo de Tom faz ser o coração emocional dos próximos 5 anos de convivência. 5 anos. É o salto temporal que Bird Box faz depois da noite do massacre. E esses 5 anos mudaram tudo. E ao mesmo tempo não mudaram nada que importa. A vida depois Tom e Mallory sobrevivirão. Estão juntos não só como companheiros de sobrevivência, mas como casal, como família. Eles vivem com menino e menina numa casa abastecida, rotinizada ao redor das limitações. As crianças crescerão aprendendo a se orientar pelos sons, pelo tato ou pela memória de espaços que elas nunca foram encorajadas, e enxergar da tua licidez exatamente o que disse que faria, tento construir humanidade dentro do caos. Ele conta histórias para as crianças. Ele trata menino e menina com afeto. Ele tenta convencer Mallory e dar nomes a eles, e deixar o vínculo ser algo mais do que funcional. Mallory mantém uma distância emocional, não porque seja cruel, mas porque ela sabe visceralmente, traumaticamente, o que acontece quando você ama algo nesse mundo. Você perde Jessica, você perde Charlie, você perde Cheryl, você perde Olympia, que confiou num estranho e pagou com a vida. Cada perda foi precedida por vínculo, cada vínculo foi precedido por esperança. E esperança, para Mallory pós-trauma, é a coisa mais perigosa que existe.
Trevante rodestem, uma cena nessa linha do tempo que é de partir o coração de uma forma completamente diferente das mortes violentas do primeiro ato. Tom faz uma pintura, com tintas caseiras, numa parte de casa de uma paisagem colorida, bonita. Ele pede que Mallory descreva para as crianças o que está nessa pintura. Porque as crianças não podem olhar para fora e ver o mundo real, mas podem ouvir sobre o mundo que existe. Podem imaginar cores e paisagens e o que significa ver o céu azul. É um dos momentos mais gentis do filme e é exatamente o tipo de gentileza que Mallory acha perigosa e tomacha essencial. Os dois não estão errados. Estão simplesmente respondendo ao mesmo trama de formas diametralmente opostas. A transmissão de rádio o catalisador da jornada do presente chega por rádio. Alguém transmitindo de um lugar chamado simplesmente de a comunidade. Uma escola adaptada para cegos no meio de uma floresta densa, acessível pelo rio. Pessoas reis, sobreviventes reis, que construíram algo sustentável. Que vivem não apenas sobrevivendo, mas vivendo do Tom Carey. Veio isso como a oportunidade que ele estava esperando de tirar as crianças de uma existência de confinamento e medo e dar a elas alguma chance de vida de verdade. Mallory hesita. Para quem precisa fazer a travessia de olhos vendados com duas crianças pequenas, sem nenhuma possibilidade de observar obstáculos com antecedência e uma proposta que beira o suicídio, mas o instinto de Tom prevalece na conversa. Eles se preparam. Eles planejam, e então o mundo, como sempre no filme, intervém da forma mais brutal possível. A morte de Tom, um grupo de convertidos encontra a casa de Les. São múltiplos, organizados de uma forma que os convertidos isolados que a gente tinha visto antes não eram. Eles cercam a propriedade. Eles sabem que há sobreviventes com visão dentro. O que se segue é a sequência de ação mais intensa do filme, e é intensa exatamente pela limitação. Tom precisa lutar contra múltiplos atacantes no exterior enquanto mantém os olhos fechados o máximo possível, guiado apenas pelos sons, pelo toque, pela adrenalina. Uma decisão, ele abre os olhos, não por fraqueza, por escolha. Ele precisa ver os atacantes para eliminá-los com precisa o suficiente para garantir que Mallory e as crianças consigam fugir. Ele sabe o que isso significa. Ele vê as entidades. E a gente vê o rosto de Trevante Rhodes, numa performance que não precisa de palavras, que o que Tom viu não é simplesmente monstruoso. É algo que vê além da linguagem humana de descrever. Tom consegue eliminar os atacantes. Mallory, menino e menina fogem enquanto ele lida com os últimos. E então ele se mata, antes que a loucura das entidades. O forse se tornar deles desderam a Rhodes não tem uma cena de morte dramática com discurso final. Tom simplesmente desaparece do campo de visão de Mallory e das crianças, e a gente entende pelo silêncio que se segue. É a morte personagem mais econômica e mais eficaz do filme, exatamente porque todo o peso emocional foi construído ao longo de 2 horas de narrativa não linear. Você não precisa ver, você sente. O rio presente e então a gente está de volta ao presente. Mallory, menino e menina no barco. O rio à frente ou a sequência do rio e o set piece final do filme. E vir orquestra ela de jeito que é tanto fisicamente tenso quanto emocionalmente revelador. A primeira grande prova, sobrevivente sem venda na margem tenta convencer as crianças a tirarem as vendas, dizendo que as entidades são bonitas, que elas devem ver. A voz é gentil, persuasiva, apelando para a curiosidade natural de crianças. Mallory grita pro barco continuar. As crianças resistem. Que enorme pede no sapato que devia ser, construir uma cena inteira de suspense em torno de crianças pequenas numa situação de pressão extrema. Mas funciona. Funciona porque Vivian Leigh Blair e Julian Edwards, os atores mesmo que interpretam menina e menino, fazem trabalho simplesmente impressionante de transmitir medo genuíno sem exagero performático dari. As corredeiras, a sequência das corredeiras, é onde Bird Box decide apostar todas as fichas em tensão física pura. O barco vai rápido demais. Mallory não consegue controlar adequadamente. As crianças são sacudidas. A caixa como os pássaros fica em perigo de cair na água,
E então acontece algo que serve como uma das melhores metáforas visuais do filme. Mallory escorrega pela margem, separada das crianças por uma queda numa ribanceira coberta de vegetação densa. E as entidades percebem vulnerabilidade. As entidades tentam usar vozes de pessoas amadas para convencer as crianças e tirar as vendas, vozes que são como Tom, vozes que são como pessoas que as crianças nunca chegaram, e conhecer de verdade, mas que ocupam espaço emocional. É perturbador de uma forma específica, porque usa afeto como arma. Doti e então Mallory faz algo que ela passou o filme inteiro se recusando a fazer. Ela se abre. Deitada na ribanceira, machucada, separada das crianças, ela grita, e o amo vocis, sigama minha voze, venham até mim, nau menino, ena nau, e menino, ela nau, usa nomes porque ainda nau de. Mas a declaração de amor hizo o colapso de 5 anos de armadura emocional. É a Mallory de antes do apocalipse aparecendo por baixo da Mallory que sobreviveu. É o momento mais emocionante do filme, mais do que qualquer morte, mais do que qualquer susto. Chegando à comunidade, eles chegam. Uma escola para cegos convertida em abrigo. Cercas. Pessoas. Vozes humanas que não estão tentando forçar ninguém a olhar. Crianças correndo. Jardim. Luz entrando por janelas que podem ser abertas that way. E dentro da comunidade, Mallory encontra Adra, la femme e obstetra que acompanhou durante a gravidez. No início do filme, antes de tudo desmoronar. Uma linha conectando antes e o depois. Uma continuidade humana que o caos não conseguiu apagar completamente. Mallory solta os pássaros voam, livres. A caixa vazia do tui e então la nomeia as crianças. Tom, Olimpia dotou os nomes das pessoas que morarão para que elas existissem. A filha de Olimpia recebe o nome da mãe que nunca conchegou. O filho que Tom tratou como sonho recebe o nome de quem mais. Acredito que vinculo vale ao risco. É o arco completo de Mallory Hayes em 2 nomes. Uma mulher que passou o filme inteiro se recusando, amar de forma vulnerável, que sobreviveu exatamente sendo dura quando preciso ser, que chegou ao outro lado, no momento final, mas por ter se aberto, no momento final, mas por ter se aberto. Porque foi o amor que chamou as crianças através da escuridão. Bird Box. E Sega termina como começo, com olhos fechados. Mas desta vez, há esperança do outro lado. Se tem uma coisa que Bird Box, e Sega acerta com consistência impressionante, é a construção dos personagens. Num filme onde boa parte da ação é ditada por limitação sensorial. Você não pode ver, não pode olhar, não pode explorar o mundo como os olhos são os personagens que carregam todo o peso emocional da narrativa. E essa galeria de atores entrega algo que vai muito além do que qualquer frila de tero de streaming precisaria do dote Sandra Bullock como Mallory Hayes. Existe uma versão de Bird Box, onde Mallory é simplesmente a protagonista forte que sobrevive, onde o arco emocional é rascunhado de forma genérica, onde a frisa vira dureza decorativa, onde o amor materno emerge no final de forma previsível e sentimental. Essa versão não é a que Sandra Bullock escolheu fazer. A catástrofe simplesmente validou e amplificou um modo de ser que ela já carregava. Isso é muito mais interessante do que a versão simples do Toy Bullock disse em entrevistas, que o que atraiu ao personagem foi exatamente essa imagem incomum de maternidade, uma mãe que não é automaticamente eterna, que precisa aprender que vulnerabilidade e sobrevivência não são necessariamente opostos. É uma performance construída em camadas que você só começa a entender completamente quando termina o filme e olha para trás. O detalhe técnico que é preciso reconhecer, grande parte do filme, Bullock com os olhos fechados ou vendados. Isso não é trivial. Toda a expressividade humana que um ator tem, o contato visual, saiu aos outros através do olhar, o microjogo de olhos que define tanta coisa numa cena, fica indisponível. Bullock precisa construir toda a intensidade de Mallory através de voz, postura corporal, tensão muscular e presença. E la consegue de uma forma que é, honestamente, impressionante de assistir quando você presta atenção nisso, de Trevante Rhodes como Tom Trevante Rhodes tinha 8 anos quando filmou Bird Box. Tinha acabado de ganhar reconhecimento global por sua performance como Chiron adulto em Moonlight, um personagem contido, reprimido,
carregando uma vulnerabilidade escondida debaixo de uma aparência construída de dureza. Tom é o oposto, é homem abertamente empático, abertamente efetivo, abertamente esperançoso. Rhodes vai em outra direção completamente. E o resultado é equilíbrio perfeito com Bullock. Rhodes carrega essa escolha como uma segurança tranquila que torna Tom não apenas amável, mas admirável. Escena da pintura na parede, onde Tom cria uma paisagem colorida para as crianças que nunca poderão olhar para o mundo real, e o pico da performance de Rhodes, silenciosa, quase sem diálogo, enormemente eloquente, e a versão cinematográfica de sorriso triste. E é exatamente porque voce, tanto que cena de sua morte tem o impacto que tem. John Malkovich como Douglas é o personagem que o filme usa como válvula de pressão. Ele é desconfortável. Ele diz as coisas que os outros pensam mas não falam. Ele prioriza a sobrevivência acima de ética situacional. Ele desconforto máximo. Ele frequentemente está certo. Malkovich traz a Douglas décadas de experiência em interpretar homens que o público simultaneamente detesta e entende. Douglas não é vilão. É pragmatismo levado. É extremo que a civilidade normativa classificaria como crueldade, mas que numa situação de colapso total tem uma lógica interna inegável. Quando Douglas quer expulsar Gary o infiltrado convertido e o grupo o ignora, a morte em cascata que se segue e, tragicamente, a prova de que Douglas estava certo do que Malkovich sabe exatamente o que fazer com esse material. E le dá a Douglas cansaço irônico que é quase cômico. Não, haha, mas o tipo de humor amargo de quem passou a vida, sendo o mais sensato da sala e aprendo a rir do absurdo disso. É uma performance econômica e precisa de Héctor que poderia facilmente ter caricaturado o personagem. Sarah Paulson como Jessica 5 minutos de tela, uma das cenas mais perturbadoras do filme. Sarah Paulson. E Jessica de Paulson serve uma função narrativa clara. Ela é o amor de Mallory antes de Mallory fechar as grades. E Paulson entende que sua função é criar vínculo rapidamente, de forma que a perda imediata seja sentida com força máxima. E la consegue isso através de uma naturalidade que parece improviso, a química com Bullock, e dinâmica de irmãs que comparte l'am histórico, naudito, num tempo absurdamente curto de tela. O momento de Jessica, antes de morrer, aquele instante de ambiguidade, onde voce não sabe se ela sofre ou se foi tomada de forma indolor, é o tipo de detalhe que Paulson decide usar como atriz. A câmera simplesmente fica no rosto dela, e o que Paulson faz com aquele rosto é uma aula de como provocar dúvida genuína num espectador sem usar uma linha de diálogo. Lil Rel Howery como Charlie casting inesperado. Howery era conhecido principalmente por comédia, era o tio da namorada M. Cora. De Jordan Peele, personagem que trazia alívio cômico numa situação de horror crescente. Bird Box faz uma coisa inteligente, usa a leveza natural de Howery para estabelecer Charlie como o personagem mais acessível do grupo, e então transforma esse vínculo emocional como espectador em ferramenta de dor quando Charlie morre. Charlie é o personagem que mais sabe sobre o que está acontecendo. Ele conecta os pontos mitológicos e religiosos. E ainda assim morre de forma prática, humana, sem heroísmo grandioso. Vivian Lyra Blair e Julian Edwards precisa ser dito explicitamente. As atuações das crianças nesse filme são extraordinárias. Vivian Lyra Blair tinha 5 anos durante as filmagens. 5 anos. A cena das corredeiras, onde ela precisa transmitir pânico real numa situação de pressão física intensa, e de quero queso quando que pensa na idade da atriz. Julian Edwards como menino é o personagem que mais claramente absorveu a filosofia de Tom. Ele questiona os limites. Ele é criança que quase tira a venda porque estranho disse. Quase tira a venda porque estranho disse. Edwards transmite essa tensão entre curiosidade e medo como uma naturalidade de criança, que nem um ator adulto conseguiria fabricar. Susanne Bier disse que filmar com as crianças não foi de longe, é parte mais desafiadora e demorada da produção. Olhando o resultado, a dedicação aparece em cada segundo que elas estão na tela.
Susanne Bier não é a diretora óbvia para Bird Box. E é exatamente por isso que funciona tão bem. Pensa nos diretores que a gente associa a Terror de Alto Orçamento, James Wan, Guillermo del Toro, Mike Flanagan. Susanne Bier, vindo de dramas humanos dinamarqueses. E do thriller policial de espia que sabia demais. Traz algo completamente diferente. E câmera de quem mais se importa como que está nos rostos das pessoas do que no que está no escuro atrás delas. Isso muda tudo em Bird Box. A câmera dos rostos. A decisão visual mais consistente de Bier no filme é simples e radical. Quando há uma ameaça invisível presente, a câmera fica nos rostos. Não tenta mostrar o que está lá fora. Não usa ângulos de câmera subjetivos que imitam a visão das entidades. Fica nos rostos. É uma escolha que vai completamente contra o instinto do espectador de thriller. Você quer saber o que está lá. Você quer a câmera para virar, para mostrar, para revelar. Bier recusa consistentemente isso. E ao recusar ela coloca toda a carga de terror no lugar mais adequado possível nos rostos dos atores. No que eles rehem, no que eles sentem, no que você infere está acontecendo através da expressão deles. Isso é tecnicamente mais difícil do que mostrar monstro. Mostrar monstro horrível é relativamente direto. Você tem efeitos visuais, iluminação dramática, design de criatura. Fazer Sandra Bullock reagirá. Algo invisível de jeito que faça uma plateia global sentir o peso daquilo. Isso exige uma atriz de primeiro nível e uma diretora que sabe que a câmera tem que ser seu aliado nesse trabalho. Bier e Bullock funcionam como uma equipe tão afinada que parece que desenvolverão uma linguagem própria para essas cenas, dado e recusa em mostrar as entidades. Essa é a decisão criativa mais divertida de Bird Box e também a mais corajosa. As entidades nunca são mostradas, nunca, em algumas cenas, efeito de vento e sombra sugere a presença delas. Os pássaros ficam agitados. Mas a ameaça se permanece completamente invisível para o espectador durante todo o filme. Bier disse em entrevistas que tentou mostrar as entidades na montagem final. Havia versões com efeitos visuais da criatura. Eram horríveis. Não no sentido de assustadoras, mas no sentido de que imediatamente diminuíam o horror que o imaginaço havia construído. Isso é princípio clássico do terror literário aplicado com disciplina, rara no cinema mainstream. O que você imagina é sempre mais assustador do que qualquer representação, porque o que você imagina é mudado pelos seus medos especios. A câmera de outra pessoa nunca vai conseguir mostrar o seu monstro particular, ela vai mostrar o monstro de outra pessoa, e isso inevitavelmente decepcionará. Bier e Heiserer entenderão que Bird Box é, em nível fundamental, sobre medos que cada espectador traz consigo. Entidades que representam a coisa mais aterrorizante que existe para cada pessoa. Se você é claustrofóbico, é uma coisa. Se você tem medo de perda, é outra. Se você carrega ansiedade sobre o futuro político, é mais outra. Manter as entidades invisíveis preserva esse espaço de projeção. Permite que cada espectador complete o horror como material que tem disponível internamente. O trabalho com diálogo. Susanne Bier tem método de trabalho específico, que ela descreveu em detalhes. Cada marra de filmagem. Ela reunia o elenco e fazia ensaios de 1 hora a 2 horas antes do dia de filmagem. Caminhavam, conversavam sobre cenas, discutíamos o diálogo, às vezes eliminavam linhas inteiras quando percebiam que uma ação física comunicava melhor. Isso é a escola escandinava de cinema em funcionamento. O ator dizendo uma linha imperfeitamente de forma natural vai sempre superar ator entregando uma linha perfeitamente de forma ensaiada. O espectador sente diferença instintivamente mesmo sem conseguir articular o porquê. O elenco de Bird Box, repleto de veteranos acostumados a trabalhar com diretores de diferentes estilos, respondeu bem a esse método. John Malkovich tem uma cena com Lil Rel Howery que parece improviso completo. A velocidade de resposta é sobrepõe-se de fala. A bagunça orgânica de duas pessoas realmente em desacordo. Pode ter sido parcialmente improvisada nos ensaios matinais. Pode ter sido escrita e depois deformada até parecer improviso.
E é essa indistinção que faz Bird Box parecer mais real do que a maioria dos thrillers de grande orçamento. Quando a tensão no presente atinge pico, Bier corta pro passado em vez de resolver. E no passado começa uma cena de relativa calma, que ao mesmo tempo responde uma pergunta e coloca outra. Quando o passado está no pico da tragédia, as mortes em cascata após a entrada de Gary, Bier corta pro presente e você pressa. Encontrar alívio emocional em ver que Mallory e as crianças sobreviverão. Mas esse alívio é provisório porque você sabe que algo de devastador andava a acontecer no presente também. É uma dança entre revelação e suspense que tem o timing de maestro. Não é editado de forma mecânica 10 minutos no presente, 10 minutos no passado. É editado de acordo com o ritmo emocional que Beer está construindo em cada momento específico. Comparação com trabalhos anteriores é impossível entender. Bird Box sem entender de onde Beer vem. Em mundo melhor, dudos en enten, o filme que le gerendo o Oscar, é fundamentalmente sobre como a violência se perpetúa a través de guerras, sobre como o instinto de proteção dos pés pode produzir tanto amor quanto destruição. Esses são exatamente os temas centrais de Bird Box, o thriller de alto impacto com os temas profundos de maternidade, trauma, proteção, e o que a violência sistêmica faz com a capacidade humana de criar vínculos. Biernau se vendeu para fazer streaming de terror. Ela encontrou no material a chance de dizer algo que já estava dizendo em formatos diferentes. E quando o artista encontra o material certo para o que tema dizer, o resultado tende a ser exatamente o que Bird Box e, algo que dura além do viral, tanto Bier quanto Bullock passaram pelo roteiro inicialmente e recusaram. Bier achou escuro demais. Bullock não sentiu a conexão. E então o mundo real começou a parecer mais distópico. As notícias, a política, a sensação de ameaças invisíveis mudando o cotidiano. E as duas reavaliaram. Bier ligou de volta. Bullock ligou de volta. E o projeto que tinha ficado parado por anos, de repente tinha as duas pessoas certas no lugar certo. E às vezes a história certa espera pelo momento certo. A produção de Bird Box foi, pelas palavras de quase todos os envolvidos, uma experiência intensa e fisicamente desafiadora de formas que vão muito além do que aparece na tela. E algumas das histórias de bastidores revelam exatamente quanto trabalho e criatividade foram necessários para transformar uma premissa literária numa experiência cinematográfica de cinema. O roteiro, de livro a tela, Eric Heiserer foi o responsável por adaptar o romance de Josh Malerman para roteiro, e a tarefa era complicada por razões específicas, dot o livro de Malerman é narrado principalmente pelo ponto de vista interno de Mallory. É uma obra de terror psicológico que depende muito de acesso aos pensamentos da protagonista, às suas sensações, ao fluxo de consciência de uma pessoa navegando mundo aterrorizante de olhos fechados. Esse tipo de narração interna é dos recursos mais difíceis de traduzir para cinema. A solução de Heiserer foi dupla. Primeiro, a estrutura não linha. Contar a história em dois tempos permite que o espectador tenha informação suficiente para construir contexto emocional que o livro fornecia por narração interna. Segundo, expandir os personagens secundários para que eles funcionassem como espelhos e foiles de Mallory, externalizando conflitos que no livro eram internos. O personagem de Tom, por exemplo, é significativamente mais desenvolvido no filme do que no livro. Heiserer entendeu que Mallory precisava de contraponto filosófico que ficasse com ela o tempo suficiente para que a transformação emocional dela no final tivesse peso. Tom preenche essa função de uma forma que o livro distribui de maneira mais difusa entre vários personagens. O set em Northern California, Bird Box foi filmado inteiramente em locais no norte da Califórnia, e escolha não foi aleatória, e casa tinha janelas grandes, que permitiam a equipe de iluminação trabalhar com luz natural de fora enquanto recriava interior clausurofóbico onde todas essas janelas precisavam estar cobertas. Dr. Rio Smith, próximo à fronteira com Oregon, foi o local das filmagens do rio. E aqui está a coisa, o Rio Smith não é riacho manso. É rio de cordeiras reis, com água fria,
com correntes imprevisíveis, com pedras subaquáticas, que a produção a mapere balizar, antes de colocar atores e crianças na água. E coreografia de cenas que pareceriam simples na tela mas eram extraordinariamente complexas de executar. Datinas aqui tem detalhe de bastidores que todo mundo que trabalhou no filme menciona, atuar com os olhos vendados por horas fisicamente exaustivo de jeito que é difícil de imaginar de fora, não é só sobre não ver. É sobre como o cérebro humano reage privação de visão, você perde equilíbrio, você perde senso espacial, você fica mais sensível, e sons porque o cérebro começa a compensar. E a ansiedade aumenta, você fica fatigado mais rápido do que em qualquer outra condição de filmagem. Bullock falou sobre isso com clareza. Havia dias em que a equipe precisava posar porque atores estavam desorientados ou ansiosos após horas com as vendas. No Rio, as vendas adicionavam componente de segurança real. Atores sem água corrente sem poder ver só risco físico concreto. Os stand-ups faziam as sequências mais perigosas, mas os atores principais ainda precisavam de grande quantidade de tempo na água. Suzanne Bier manteve set focado e sem pausas para almoço, algo que ela é conhecida por fazer. E a ideia é manter o elenco dentro do mundo do filme o máximo possível sem quebrar a imersão. Bier disse que não almoça durante filmagens porque qualquer interrupção grande no ritmo do dia prejudica a textura emocional que ela está construindo. O set de Bird Box refletiu isso, intenso, concentrado, comprometido do equipe de cerca de 300 pessoas. As sequências do Rio exigiram uma equipe de segurança de aproximadamente 300 pessoas. Isso não é hipérbole para impressionar, é o número necessário quando você tem crianças pequenas, barcos com motores vendados e corredeiras reis. Havia socorristas na água, pessoas em pontos estratégicos nas margens, equipes de mergulhadores abaixo da superfície, monitorando correntes, coordenadores de stun supervisionando cada tomada. E sequência das corredeiras levou dias para filmar. A cena parece durar talvez 4 ou 5 minutos no filme. A realidade de produção, o setup, as tomadas do barco em diferentes pontos, os cutaways, as reações das crianças, as tomadas de Sandra Bullock sendo sacudida, foram provavelmente 40 ou 50 horas de trabalho de toda essa equipe. Isso é o tipo de produção invisível que o espectador nunca vê mais sente. Quando uma cena parece fluida e real, é quase sempre porque uma quantidade absurda de trabalho foi feita para que ela parecesse fácil. Os efeitos visuais estratégicos. Bird Box tem efeitos visuais. Muitos deles são tão sutis que passa completamente despercebido. E a atmosfera das cenas externas. A luz pós-apocalíptica específica, o céu levemente desaturado, os carros e corpos nas ruas, foram trabalho extensivo de pós-produção digital. A equipe de VFX trabalhou para criar mundo visualmente consistente que transmitisse colapso sem parecer cenário de filmagem, óbvio de todos os efeitos de evento que acompanham. A intenção era criar uma assinatura sensorial, da presença das entidades que o espectador reconhecesse antes dos personagens reagiam, o equivalente visual do momento em que você percebe algo errado antes de conseguir identificar o que é. A decisão de nunca mostrar as entidades digitalmente foi testada na pós-produção. A equipe de VFX criou conceitos e até versões finalizadas. Bier e o estúdio assistiram e concordaram, nada que pudessem criar seria mais eficaz do que o vazio. As entidades foram deletadas. E Bird Box se tornou, paradoxalmente, dos filmes de terror mais caros dos últimos anos que deliberadamente não usa sua equipe de efeitos especiais na função mais óbvia. Agora vamos falar sobre o que não aparece nos bastidores, mas está em absolutamente todo segundo do filme, e cinematografia, e trilha sonora, e edição. Esses são os elementos que fazem Bird Box funcionar tecnicamente, e cada deles foi pensado para reforçar a experiência emocional que Bier estava construindo. A cinematografia de Salvatore Totino, o diretor de fotografia de Bird Box, é Salvatore Totino, veterano que já fotografou filmes como Código da Vinci, The Da Vinci Code, Anjos e Demônios, Angels and Demons e Everest. A escolha de Totino não é óbvia para thriller de terror.
Ele é associado com produtos de grande escala, visuais precisos e épicos, não necessariamente como tipo de câmera, solta e intimista que Bier costuma usar da timasa colaboração funcionou, porque Bier e Totino chegaram. É entendimento claro. Quando a câmera está dentro da casa, ela precisa ser claustrofóbica, quando em rostos. Sem espaço de respiro, quando está no exterior, o caro ou rio, ela pode ser ampla, mas sempre com a consciência de que o espaço aberto é perigoso, não liberador. As cenas no presente, no rio, têm uma paleta mais fria que as cenas no passado. É sutil, mas envolvente. O passado é mais quente, mais humano, mesmo que seja o passado do apocalipse. O presente é mais azul, mais duro, mais austero. É a representação visual da malori do presente versus a malori do passado, uma aprendo e calor é perigoso e trilha sonora, Trentresnor e Atticus Ross, esse é talvez o elemento técnico mais subestimado de Bird Box e merece mais atenção do que normalmente recebe. Trentresnor e Atticus Ross, os ganhadores do Oscar por área de social. The Social Network e do Grammy por A Garota com a Tatuagem de Dragão, The Girl with the Dragon Tattoo. Compuseram oscuro de Bird Box de uma forma que não é convencional e one. O material foi criado em partes durante a turnê americana. Cold, Black and Infinite, do Nine Inch Nails em 2018. Reznor e Ross trabalhavam entre shows, em quartos de hotel, numa intensidade que eles descreverão como estado onde a pressão das performances noturnas começou a sangrar. Para dentro do trabalho de composição, a urgência física e emocional de estar em turnê ficou impressa. Na música, o resultado é um score de dark ambiente eletrônica experimental que dura mais de uma hora. Não é trilha de terror convencional, não é tem orquestras clássicas de horror, não é tem os stingers agudos que o público de thriller espera em susto. É algo mais parecido como uma paisagem sonora que habita o mesmo espaço psicológico que as entidades habitam visualmente, presente mas indefinível, perturbador mas não óbvio. A Fixa Principle, o tema central de Bird Box, é construída em torno de padrão de sintetizador que se repete variavelmente, como algo que evoque quase cônjuges mas não consegue unir. É melodicamente simples e psicologicamente complexo. Quando evoque ouve na cena do rio, a música não está subindo em orquestração dramática para te dizer isso é tenso. Respirando junto com a cena. E essa contenção é mais perturbadora do que qualquer aumento de volume seria. Do que o álbum foi lançado separadamente em janeiro de 2019, primeiro em versão digital abreviada e depois numa edição especial em vinil com fixas adicionais. Para fãs de música eletrônica experimental é completamente audível como obra autonoma, sem o filme, e música cria seu próprio universo atmosférico. É o caso de Wayne. Warman é o caso de Wayne. Warman é, tecnicamente, a coluna vertebral do que faz Bird Box funcionar narrativamente. A estrutura não linear de dois tempos só funciona se cada corte entre presente e passado for exatamente certo. Muito cedo, a voce perde de atenção que estava se construindo. Muito tarde, o espectador perde o fio. Warman navega, isso como uma precisão que parece, natural mas representa horas de trabalho de montagem. Há ritmo específico nos cortes de Bird Box, que é notável quando você assiste pela segunda vez com atenção. As cenas do passado tendem a ter cortes internos mais lentos, mais espaço entre as aqueis, mais tempo de câmera nos rostos entre diálogos. As cenas do presente são mais comprimidas, mais rápidas, menos respiração. Isso não é acidente. É uma representação rítmica da diferença entre os dois mundos. No passado, havia tempo, havia humanidade, havia conversas. No presente, cada segundo tem peso imediato de sobrevivência. A sequência final, chegada à comunidade, libertação dos pássaros, nomeação das crianças, é deliberadamente mais lenta que qualquer outra coisa, no filme. Bier vai mandando ao espectador espaço para respirar e sentir a chegada com a mesma exaustão aliviada que os personagens sentem. Você passou quase 2 horas preso junto com eles. A chegada ao lugar seguro é fisicamente relaxante de jeito que a edição facilita ao dar tempo ao momento dar isso de ideia de escuta altamente dar os personagens não podem usar a visão, o som se torna o sentido primário de navegação, tanto dos personagens quanto do espectador. O design de som de Bird Box foi construído para criar uma experiência de escuta altamente direcional.
os efeitos ambientes, o vento que presides entidades, o farfaljar que boque aprende a temer, o agitar dos pássaros, são posicionados no espaço sonoro de forma que o espectador que está usando headphones ou num cinema com bom sistema de som vai sentir o som se movendo ao redor deles. E a ameaça não vem de uma direção fixa. Ela se move. O som faz para o espectador o que a venda faz para os personagens te obriga a depender de sentido diferente do habitual para entender o que está acontecendo doria aqui e onde, e gente entra nas histórias que não aparecem no filme mas revelam muito sobre como ele foi feito e sobre as pessoas por trás dele. Tem fato curioso, tem acidente de produção, tem detalhe escondido que você vai querer ver o filme para encontrar. Pierre Bullock recusaram 2 vezes, já mencionei isso antes, mas a história completa merece espaço. O roteiro de Bird Box circulou por Hollywood por anos antes de chegar a Netflix. Susanne Bier pela primeira vez 7 anos antes de aceitar o projeto. E la o rejeitó porque achou escuro demais. Não havia saída emocional suficiente. A premissa lhe pareceu uma armadilha sem redenção. Daí Sandra Bullock também rejeitou numa primeira leitura. Bullock tem uma reputação de ser extremamente seletiva com os projetos que aceita. Ela não trabalha com frequência, e cada escolha é cuidadosa. Bird Box não a convenceu numa primeira leitura. O que mudou? O mundo real. Bier descreveu que a realidade começou a parecer cada vez mais distópica. Notícias, tensões políticas e sensação de forças invisíveis mudando o cotidiano. De repente, a escuridão de Bird Box parecia não mais excessiva, mas pertinentemente refletindo algo que as pessoas estavam realmente sentindo. E ela ligou de volta do H. Bullock TV uma conversa com Bier sobre o personagem de Mallory e a visão da diretora. 2 artistas de primo nível, 2 rejeições. E então o timing certo chegou. É uma das histórias de produção mais satisfatórias de Hollywood recente. A cena da bomba, que foi removida nas primeiras versões do filme, havia uma referência a uma bomba explodindo que usava imagens de arquivo de um acidente de trem rail em 2013. Quando o filme foi ao ar na Netflix, a família de uma vítima desse acidente entrou em contato, e a Netflix atualizou a versão streamada com imagens diferentes. O edit foi feito de forma transparente e rápida, e a Netflix foi elogiada pela resposta responsável. Esse detalhe importa porque ilustra a velocidade e o tipo de controle editorial que o streaming permite. Uma sala de cinema não poder editar filme depois do lançamento, mas uma plataforma digital pode atualizar o arquivo em horas. Machine Gun Kelly como ator Colson Baker, mais conhecido como Machine Gun Kelly, o rapper de rock alternativo que em 2018 era principalmente famoso pela sua rivalidade pública com Eminem, aparece em Bird Box como Felix, dos sobreviventes na casa. A performance de Baker é competente e naturalmente integrada ao ensemble. Ele não se destaca de forma positiva ou negativa. Simplesmente existe no mundo do filme como mais uma peça humana da dinâmica de grupo. Considerando que ele não era, naquele ponto, estabelecido como ator e uma estreia de tela sólida. Mas o que é interessante historicamente, 2018 foi o ano em que Machine Gun Kelly estava no pico de momento de visibilidade intensa por razões não cinematográficas. Aparecer num filme que se tornaria o maior fenômeno de streaming do ano definitivamente aumentou seu perfil de ator. Ele continuou a seguir carreira em atuação de quase só aparecendo em vários outros projetos. Os pássaros reis, os pássaros usados no filme são pinches do Gouldiana gouldiana. Gouldian finches uma espécie de pássaro australiano com plumagem vibrante extremamente colorida. A escolha é visualmente interessante porque, quando os pássaros aparecem na caixa dentro de mundo de janelas cobertas e ausência de cor, as cores intensas das aves contrastam de forma que sublinham visualmente o que os pássaros representam: vida, cor, liberdade, tudo que está sendo negado aos sobreviventes humanos. E se havia treinadores de animais, não ser responsáveis pelos pássaros durante todas as cenas. Vivian Lyra Blair, que tinha 5 anos, precisou de tempo considerável para se sentir confortável per todas as aves antes das filmagens. Os treinadores trabalharão com ela separadamente antes das cenas do set principal.
O que as entidades deveriam parecer essa é uma das histórias de bastidores mais fascinantes de Bird Box. Javier Botet tem uma condição chamada síndrome de Marfan que resulta numa silhueta corporal extremamente específica. Alto, com membros longos e articulações incomuns é uma das escolas de casting mais requisitadas para personagens sobrenaturais no terror contemporâneo. Versos das entidades foram filmadas com Botete e outras foram criadas digitalmente em pós-produção. Bir e equipe assistirão ao material com as entidades. Vice-versa e chegarão à conclusão que já mencionamos. Não havia forma de representar visualmente algo que fosse mais impactante do que o vazio. Botet foi pago profissional até o fim, mas seu trabalho não chegou à versão final, o que é extraordinariamente irônico. Dos atores de terror mais bem sucedidos do mundo foi contratado especificamente para filme de terror que então deliberadamente decidiu não mostrar o monstro. Os easter eggs de Josh Malerman, o autor do romance original, tem uma participação especial no filme, mas não na tela. Só não aparece nos créditos como produtor executivo. Ele foi consultado durante o processo de adaptação. Malerman aprovou publicamente as mudanças que Heiserer fez ao adaptar o livro, especialmente o desenvolvimento de Tom como figura central na vida de Mallory. Num tweet após o lançamento, ele disse que o filme capturou o coração emocional do livro de formas que o tornaram emocionalmente muito mais satisfatório do que a maioria das adaptações que ele já havia assistido. A data de lançamento estratégica 21 de dezembro de 2018, véspera do solstício de inverno no hemisfério norte, 4 dias antes do Natal. O Netflix não escolheu essa data por acidente. Dezembro é o mês de maior consumo de streaming de todas as plataformas. As pessoas tiram férias, ficam em casa, assistem mais. Lançar filme com esse nível de investimento, elenco dessa magnitude, uma premissa viral pronta. No pico do período de consumo de streaming foi uma decisão estratégica de marketing que amplificou organicamente o alcance do filme. Que ele se tornasse objeto de discussão no Natal, famílias inteiras reunidas, assistindo juntas, debatendo o significado das entidades. Na mesa de jantar foi resultado que a Netflix não planejou, mas certamente não deplorou. Quando Bird Box e Sega chegou ao Netflix no dia 21 de dezembro de 2018, ninguém, nem a plataforma, nem a diretora, nem o elenco, nem os fãs do romance original estava completamente preparado para o que aconteceu nas semanas seguintes. A recepção de Bird Box e estudo de caso fascinante sobre a diferença entre o que os críticos acham e o que o público faz como filme, e sobre como essas duas coisas raramente precisam estar alinhadas para criar fenômeno cultural genuíno de os números que pararam o mundo. Vamos começar pelos dados, porque eles contam uma história por si próprios. Em 7 dias de disponibilidade na Netflix, do dia 21 ao dia 27 de dezembro de 2018, 45 milhões de contas assistiram ao filme completo. A Netflix foi específica sobre a metodologia. Contarão apenas as contas que assistiram pelo menos 70% do filme, o que equivalia e pelo menos 37 minutos dos 124 minutos totais. Ou seja, não foram 45 milhões de pessoas que apertaram play e desistiram em 10 minutos. Foram 45 milhões que foram até quase o fim. Para ter contexto desse número, no terceiro trimestre de 2018, a Netflix reportava 58 milhões de assinantes domésticos nos EU e 79 milhões internacionais, cerca de 27 milhões no total. Bird Box foi assistido por quase terço de toda a vez de assinantes do planeta em menos de uma semana. Em 2 dias, o número escalou para 80 milhões de contas, 80 milhões, e Edison Research, empresa americana independente de análise de mídia, estimou que Bird Box alcançou 30% de todos os americanos com acesso a americanos. O equivalente a mais de 84 milhões de pessoas são os EU. Desses, 53% eram mulheres e 47% homens, como grupo de 18 a 34 anos, representando 40% do total. Era o perfil demográfico de fenômeno popular, não de nicho de terror. Era o maior lançamento da história da Netflix até aquele momento. Uma marca que ficou por anos da Toyo Bird Box Challenge, viral que saiu do controle.
As redes sociais explodiram como Bird Box Challenge, pessoas filmando a si mesmas tentando realizar atividades cotidianas completamente vendadas emulando os personagens do filme de dirigir, andar de patins, esquiar, subir escadas, cozinhar, fazer compras no supermercado, atravessar o supermercado, atravessar o desafio se espalhou no TikTok ainda em sua fase inicial de crescimento, no Instagram e no Twitter, gerando centenas de milhares de videos, alguns engraçados, alguns impressionantes, alguns perigosos de ver, e a ironia ira quase perfeita. Filme sobre os perigos de abrir os olhos estava causando acidentes porque as pessoas fechavam os deles. O Bird Box Challenge foi o tipo de fenômeno viral que não pode ser planejado, comprado ou fabricado por departamentos de marketing. E ele acontece quando filme toca algo no zeitgeist. Quando conceito é suficientemente simples, suficientemente físico e suficientemente universal para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, com celular e uma venda, possa participar. Bird Box tinha exatamente isso. O que os críticos pensaram e então tem outra história. A história da crítica especializada, que foi significativamente mais fria. No Rotten Tomatoes, Bird Box ficou com 64% de aprovação baseado em 73 críticas, com nota média de 5.83. O consenso do site foi preciso mas nada entusiasmado. Bird Box nunca alcança completamente seu potencial intrigante. Mas atuagens fortes e clima eficazmente gelado oferecem compensação intermitentemente assustadora. No Metacritic, o filme recebeu 51 de 100 baseado em 26. Críticos e definição exata de misto ou mediano. Os argumentos críticos mais recorrentes eram consistentes. O filme tinha uma premissa extraordinária que nunca era completamente explorada. E estrutura não linear às vezes parecia mais confusa do que enganosa. Alguns personagens secundários eram subdesenvolvidos. A resolução emocional do arco de Mallory, embora eficaz, era previsível. E o argumento mais frequente. O filme funcionava melhor como thriller de suspense do que como horror genuíno, e frequentemente parecia não saber exatamente o que queria ser. Publicações como o Huffington Post foram além, argumentaram que Bird Box era fundamentalmente filme mediano que se beneficiou enormemente da máquina de hype da Netflix, que anunciar os recordes de audiencia proativamente criou efeito de FOMO cultural que levou mais pessoas a assistir ou que criou mais buzz ou que levou mais pessoas a assistir. O filme virou viral parcialmente pelo mérito, parcialmente pela estratégia de distribuição do a verdade nessa crítica, e há também uma resposta óbvia. A estratégia de distribuição da Netflix lançou centenas de filmes. Poucos deles viraram o que Bird Box virou. A estratégia de marketing pode ter amplificado o fenômeno, mas não o criou. O filme tinha algo que ressoou genuinamente. O debate sobre as entidades, o que elas representam. Uma das discussões mais ricas que Bird Box gerou foi exatamente sobre o que as entidades simbolizam. E o fato de que o filme deliberadamente não responde isso tornou o debate infinito e fascinante. Algumas leituras propostas ao longo dos anos de pressão e ansiedade. As entidades fazem com que as pessoas vejam algo que as destrói por dentro. Não um monstro externo que ataca fisicamente, mas algo que produz estado interno insuportável. Pessoas que já viveram depressão severa relataram que a metáfora do algo que você não pode olhar diretamente, que te destrói se você tentar entender completamente, é incrivelmente ressonante, autoritária e propaganda. As entidades não convencem todos da mesma forma. Algumas pessoas as veem e enlouquecem, outras veem e convertem, tornando-se missionárias forçadas. Isso foi lido como metáfora de sistemas políticos que prometem revelar a verdade única e absoluta, onde a exposição a certas ideias produz tanto alienação quanto fanatismo. Uma das leituras mais contemporâneas, as entidades representam o conteúdo que as plataformas digitais sabem que vai te viciar ou te destruir, mas que elas te oferecem de qualquer forma. Os convertidos, aqueles que viram e não morarão, mas que passam o restante do tempo forçando os outros a ver. São os criadores de conteúdo que produzem material que prospera como sofrimento alheio. Malerman e Hesserar deixarão deliberadamente o espaço de interpretação aberto.
Cualquier uma dessas leituras é válida. Todas elas funcionam como material do filme. E essa abertura interpretava que transforma Bird Box de thriller de streaming bem executado em objeto cultural com vida própria. Esnomese e premios em termos de premiação formal, Bird Box foi modesto. Recebe uma indicação ao Visual Effects Society Awards na categoria de efeitos visuais de suporte em longa. Metre Gem e uma indicação ao Arteos Awards por casting. Sandra Bullock recebeu indicar em premiações populares como o MTV Movie and TV Awards, mas não recebeu indicação ao Oscar ou ao Globo de Ouro. A ausência de reconhecimento nas premiações de prestígio é consistente com a recepção da crítica especializada. Um filme que funcionou imensamente bem como público geral, mas que não convenceu o establishment crítico de que era algo além de excelente entretenimento de gênero. Essa é uma das tendências mais interessantes de Bird Box. Ele foi simultaneamente o maior sucesso da história do streaming até aquele momento e um filme que nenhuma academia de cinema importante quis premiar. Os dois fatos coexistem sem contradição. São simplesmente medidas de coisas diferentes. O impacto na indústria. O verdadeiro impacto de Bird Box foi menos sobre o filme em si e mais sobre o que ele provou para a indústria do entretenimento do primeiro. Filmes de streaming com elenco de prestígio e produção de alta qualidade podiam competir e superar lançamentos teatrais em termos de alcance de audiência. Bird Box não foi ao cinema em escala ampla. Ficou disponível em streaming para todos os assinantes simultaneamente e chegou a mais pessoas do que a maioria dos blockbusters teatrais daquele ano. Segundo, o fenômeno viral orgânico provado por Bird Box acelerou a corrida das plataformas de streaming por conteúdo que tivesse potencial de momento cultural. Filmes e séries que não apenas entretivessem, mas que provocassem discussão, debate e participação ativa do público nas redes sociais. Cada plataforma passou os anos seguintes tentando replicar o Bird Box efeito, com resultados variados. 7 anos. E quanto tempo passou desde que Bird Box e Sega chegou a Netflix e virou o fenômeno que virou? 7 anos é tempo suficiente para a poeira baixar, para o viral esfriar, para o debate inicial se sedimentar, para começar a avaliar o que de fato ficou. E o que ficou de Bird Box é mais interessante e mais complexo do que qualquer analista calor do momento conseguia ver. O que Bird Box mudou no streaming antes de Bird Box e Netflix já produzia conteúdo de alto nível. House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things, tinham estabelecido que a plataforma era capaz de produzir de qualidade televisiva premium. Mas no cinema original de streaming, havia ainda uma percepção residual de que era espaço de segunda linha. Produções que chegavam ao streaming eram aquelas que não conseguiram distribuição teatral, ou projetos que os estúdios não apostaram com confiança. Dado de, Bird Box eliminou essa percepção de forma definitiva. Um filme com Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich e Sarah Paulson, dirigido pela vencedora do Oscar Susanne Bier, foi lançado exclusivamente em streaming e se tornou o maior fenômeno de entretenimento daquele final de ano, não apesar de ir direto para o streaming. E isso mudou o cálculo de como atores, diretores e estúdios pensavam sobre projetos de streaming. E Netflix usou Bird Box como argumento explícito nas negociações com talentos ao longo dos anos seguintes. Olha o que construímos, olha o alcance que é possível. Essa é a conversa que queremos continuar tendo com você. Diretores e atores que antes relutavam em fazer conteúdo de streaming começaram a rever suas posições. O modelo mudou. Bird Box foi um dos catalisadores centrais dessa mudança. O espaço que Bird Box abriu no terror de streaming nos anos seguintes ao lançamento de Bird Box foi um aumento notável de thrillers e filmes de horror de alto orçamento produzidos diretamente para streaming, muitos deles com elenco e equipe de alto prestígio. Mas mais especificamente, Bird Box contribuiu para solidificar um subgênero que pode ser chamado de terror sensorial, filmes cujo horror central gira em torno da privação ou da perversão de um sentido humano. Um lugar silencioso, C.A. Quiet Place foi lançado meses antes de Bird Box e explorou a privação auditiva, um mundo onde fazer barulho é letal. Não olhe para cima,
Don't look up uso a metáfora. Dona olharem contexto político satírico SCs. Filmes não são cópias de Bird Box, muitos estavam em desenvolvimento paralelo ou independente. Mas o sucesso extraordinário de Bird Box validou apetite do público por terror que trabalha com limitação sensorial como mecânica central, e certamente influenciou decisões de distribuição e marketing de filmes subsequentes no subgênero. Bird Box Barcelona, o spin-off de 2023, em julho de 2023, a Netflix lançou Bird Box Barcelona, um spin-off desenvolvido pelos diretores espanhóis Alexei, David Pastor. Estrelado por Mario Casas, Naila Schubert, Georgina Campbell e Diego Calva. O filme se passa na cidade de Barcelona durante o mesmo apocalipse do original, seguindo país sua filha enquanto navegam o colapso europeu da civilização, sem conexão direta com os eventos do primeiro filme e uma expansão do universo lateral em vez de uma sequência narrativa, e recepção foi decididamente mais morna que a do original. No Rotten Tomatoes 53% de aprovação dos críticos, com consenso que o filme expande a franquia com algumas reviravoltas eficazes, mas carece da tensão assustadora do predecessor e permanece apenas ocasionalmente envolvente. No Metacritic 47 de 100, abaixo até do já modestos 51 que o original havia recebido de todo e mais. Mas há algo positivo a se dizer sobre Barcelona. Os diretores, Pastor, fizeram escolhas interessantes para diferenciar seu spin-off. E eles expandem mitos das entidades, introduzindo os videntes, pessoas que sobreviviram a visão das entidades sem se matar e sem se tornar agentes violentos, mas que desenvolveram uma espécie de imunidade funcional que os coloca numa posição moral ambígua. Essa adição complica a dinâmica de forma interessante, mesmo que a execução geral não alcance a altura do material. O mais importante, Bird Box Barcelona confirma que a Netflix vê o universo de Bird Box como uma franquia sustentável, não necessariamente ancorada em Mallory ou nos eventos americanos, mas no conceito central. Outros projetos no universo estão em desenvolvimento, segundo reportagens de 2024. Daí, Josh Malerman continuou. Josh Malerman, o ator do romance original, não parou. Em 2020 ele publicou Mallory, uma continuação direta do livro original, seguindo a protagonista e as crianças 4 anos depois dos eventos de Bird Box. O livro foi bem recebido pelos fãs do original e os direitos para a adaptação foram adquiridos, com conversas sobre uma possível sequência no universo. Netflix. Malerman também falou publicamente sobre sua experiência como processo de adaptação de Bird Box de uma forma que é rara de ouvir de outros. Ele ficou genuinamente feliz. Não só satisfeito de forma diplomática, mas ativo nas redes sociais, elogiando a performance de Bullock, compartilhando cenas, engajando com fãs que comparavam o livro ao filme. Isso não é comum. A maioria dos atores que têm obras adaptadas navega uma tensão entre gratidão e frustração. Malerman parece ter genuinamente recebido o filme como uma obra-irmã em vez de uma substituição e isso contribuiu para que a comunidade de leitores do romance original fosse mais receptiva à adaptação do que costuma ser. A conversa que o filme continua tendo em fevereiro de 2026 enquanto esse roteiro está sendo escrito. São mais de 7 anos desde que Bird Box chegou a Netflix. E o filme ainda aparece em conversas. Aparece quando alguém menciona filmes de terror que ficam na sua cabeça. Aparece em listas de melhores originais, Netflix de todos os tempos. Aparece toda vez que um novo filme de terror sensorial é lançado e críticos precisam de referência para esse tipo de subgênero. Aparece quando pessoas falam sobre Sandra Bullock e mencionam os trabalhos dela que mais as surpreenderão. Mas aparece principalmente quando pessoas falam sobre a ansiedade cultural contemporânea, sobre a sensação de que existem forças no mundo que você não pode olhar diretamente sem que elas te destruam, sobre a exaustão de tentar navegar realidades que parecem desenhadas para ser incompreensíveis, sobre a pergunta filosófica que está no coração do filme, quando a ignorância é proteção e quando é cumplicidade. Mallory fecha os olhos para sobreviver.
O filme trata como heroína por isso e também sutilmente nos pergunta se há custo que ela paga por viver numa caixa de pássaro própria, onde ver menos significa sentir menos, onde a venda protege mas também aprisiona. Essa ambiguidade não tem resposta fácil, e filmes que sustentam ambiguidade tendem a durar mais do que filmes que as resolvem de forma limpa. Reflexo final, o que Bird Box realmente é aqui está o meu argumento final, e leitura que levei comigo depois de rever Bird Box, e chega pela terceira vez pesquisando esse roteiro. Bird Box é fundamentalmente filme sobre o custo do amor em condições impossíveis, não é sobre entidades invisíveis, não é sobre apocalipse, não é sobre, aqui está o dever ou não ver. Essas são as roupas que a história usa, o gênero, a premissa de thriller, o suspense sensorial. Mas o coração, quando você descasca tudo isso, é Mallory Hayes, é a pergunta que a define. Posso me dar ao luxo de amar alguém quando perder esse, alguém pode me destruir. A resposta de Mallory no início do filme é não. A resposta dela no final é sim, e o custo é enorme, e a coragem necessária e real, e o filme respeita o peso disso, não é uma viragem fácil ou sentimental, é conquistada através de perda após perda, através de 5 anos de tentar criar distância emocional e descobrir que o amor vazio mesmo assim, pelo nome tom dado a menino, por Olimpia dada a uma menina, pelas histórias que Tom contou sobre mundo colorido que eles nunca poderão ver. Susan Beyer dice que Bird Box é sobre maternidade não convencional. Sandra Bullock dice que é sobre aprender que vulnerabilidade não é fraqueza. Josh Malerman dice que escreveu sobre o medo de ver algo que não pode ser desassistido. Todos estão certos. E a beleza de grande filme é que ele pode conter todas essas verdades simultaneamente, deixar que cada espectador leve versão que mais ressoa como que traz consigo naquele momento de vida. Em dezembro de 2018, 80 mil reais de pessoas viram Bird Box num mês. Cada uma delas levou uma história diferente para casa. É essa multiplicidade, essa capacidade de único filme de falar para 80 mil reais de pessoas sobre 80 mil reais de medos particulares. É o legado real de Bird Box e Sega. Filme que pediu que você fechasse os olhos e mesmo assim enxergasse tudo.